Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você, com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. E, a não ser que se arrependam das suas obras que ela pratica, matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E eles têm a doutrina dela e não aprenderam como eles dizem os profundos segredos de Satanás. Digo, não porei outra carne sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar de novo. Senhor Jesus, a gente te pede que por tua graça o Senhor fale no nosso coração. O Senhor encha o nosso coração da tua palavra, Senhor. Que o nosso meditar nesse momento esteja voltado à tua palavra. E que a gente não se desvie. Que a gente possa compreender o significado dessa passagem de forma sobrenatural, por iluminação do teu Espírito. Faz um milagre, faz o que eu, como ser humano, não posso fazer de jeito nenhum. Sonda as mentes e os corações e vença, trazer arrependimento, transformação e vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, vamos pensar um pouquinho nessa carta. Texto muito importante, principalmente para os nossos dias. Texto muito contemporâneo, por sinal, na sua aplicação. Texto que praticamente é um retrato daquilo que se vive hoje no meio que se chama Evangelho. Preste atenção. Jesus pede para João escrever uma carta para uma igreja na cidade de Tiatira. E aí, para você entender melhor essa carta, você precisa entender como é essa igreja, como é essa cidade, em que contexto essa cidade estava. E aí, para você ter uma percepção melhor, a gente precisa entender uma coisa. Tiatira é uma cidade industrial, uma cidade de produção. Só que ela não só produzia, como também vendia. Uma cidade industrial e comercial. E o que acontecia em Tiatira? Eles se organizavam. A cidade tinha uma dinâmica, se organizava por algo que hoje se parece mais com um sindicato. Que eram associações. Associações da galera que vende lã. Então todo mundo que vendia lã ia para um determinado espaço. E ali eles negociavam. Todo mundo que trabalhava com couro em Tiatira se organizava na associação, num determinado espaço, no sindicato da turma que trabalha com couro. Mais ou menos assim para a gente entender. E lá fazia um negócio e a coisa acontecia nessa espécie de sindicato, nessa espécie de associação. Só que esse detalhe, gente, ele é muito importante. Por quê? Porque cada sindicato desse, cada associação, ela tinha um padrão
e religioso que se misturava a coisa na cidade de Tiatira, havia um culto em homenagem a essa entidade, havia também o rito que envolvia imoralidade sexual. Atenção, nos tempos antigos, muita coisa da religião tinha a ver com a sexualidade. Então, por exemplo, para você ter ideia, existe um livro chamado na Bíblia, o livro de Oséias, que a Bíblia diz que Oséias casou com uma mulher de prostituição. E num determinado momento do livro, diz que essa mulher chamada Gomer, que Oséias casou, era uma sacerdotisa, prostituta. E qual era a ideia que a galera tinha em mente? Isso no contexto de Oséias, né? Era o seguinte: o Deus que eles adoravam era Baal, não de Tiatira. Estou saindo do contexto para você entender algo semelhante que acontecia em Tiatira. Era Baal. E aí a ideia era que Baal era o Deus da fertilidade. E aí eles precisavam da chuva, que a chuva regasse a terra, para que a terra fosse fecunda, fosse fértil. E como era o culto a Baal? Era um homem que tinha relação sexual com a mulher, para que nessa relação, nesse rito, o sêmen do homem simbolizasse a chuva. Do mesmo jeito que a chuva fecundava a terra, o sêmen fecundava a mulher. Gente, muito doido. Valendo, sério mesmo. Entendeu? Então era assim que era a vibe do culto de Baal. Em Tiatira, eu fiz uma pesquisa, eu não encontrei detalhes como esse. Mas os detalhes que eu encontrei era que nesses cultos, nessas associações comerciais, envolviam a questão do banquete, a entidade lá, a esse falso Deus, e a questão da sexualidade, da imoralidade. E aí, gente, não participar de uma associação dessa significava não vender os seus produtos. Significava suicídio econômico, financeiro. A cidade vivia de comércio, logo imagina que você é um cristão, é um crente da cidade de Tiatira, ou você é fiel a Jesus e não se envolve com esse negócio, ou você vai lá no templo de Artemis fazer esse estilo de comércio e envolver a sua vida nesse negócio. Não participar do culto de Artemis, não participar dessas relações sexuais que simbolizavam os ritos religiosos deles, fazia você ser excluído dessa associação, desse sindicato. Muito difícil ser um cristão em Tiatira. Entendendo melhor isso, a gente vai fazer uma leitura por partes desse texto, né? O texto sempre começa, um padrão do texto, dizendo a quem a carta é endereçada, e aí, já no versículo 18 diz, escreve, ao anjo da igreja de Tiatira, escreva, estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo, e os pés como bronze reluzente. Quem vem vindo na série com a gente, estudando Apocalipse, sabe que quando Jesus se apresenta à igreja, a apresentação dele é o que a igreja mais precisa saber, mais precisa conhecer. Fala da maior necessidade da igreja, que é conhecer o seu Senhor, o seu Salvador. A maior necessidade da nossa vida, gente, é conhecer Jesus. Porque quando a gente conhece Jesus, nele, toda a riqueza, todo o suprimento está. Aquilo mais íntimo e mais profundo que a gente precisa está nele. E para uma igreja que tem um problema ligado à promiscuidade, que envolvia esses cultos pagãos, igreja que tinha membros que se envolviam nas obras das trevas, Jesus se apresenta como aquele que tem olhos como chamas de fogo.
Aquele que vê aonde está lá mais escuro. Aquele que vê aonde ninguém vê. E para você ter uma ideia disso, dá uma olhadinha no verso de número 23. Dá uma olhadinha lá. Dá uma comparada. A apresentação de Jesus diz que Jesus é aquele que tem olhos como chamas de fogo. E aí já no final da carta, e aí ele vai trazer uma palavra de juízo, a gente vai entender melhor isso aqui, mas ele diz assim: matarei os filhos dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Então as ideias dos olhos de fogo de Jesus é dizer: olha, eu sondo sua mente e sondo seu coração. Eu sei o que se passa na sua mente e no seu coração. Eu sei o que acontece quando ninguém vê. Para uma igreja que tinha esse problema, para uma igreja que estava envolvida com questões obscuras das trevas, Jesus diz: olha, eu vejo aquilo que ninguém vê. E aí a gente pode voltar para o versículo 18 e ver a segunda apresentação que Jesus faz. Primeiro, ele diz que tem os olhos como chamas de fogo. Segundo, ele diz que tem os pés reluzentes como o bronze, né? Os pés como bronze reluzente. E aí a gente volta lá naquele versículo, no versículo 23, e aí ele já deu a dica: eu sou aquele que sonda mentes e corações, com olhos que eu chamo de fogo, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com suas obras. Meus pés reluzentes como bronze, vai ao seu encontro, para retribuir de acordo com o que você fez. E nessa igreja ela tem o seguinte panorama: tem crentes fiéis e infiéis nessa igreja. Quando a gente vai analisar essa carta, a gente vai ver que tem gente que está totalmente infiel ao Senhor e que tem gente que é fiel ao Senhor. E aí, quando Jesus fala: olha, eu tenho pés como eu tenho pés como bronze polido, tem a ver com eu sou aquele que vou ao encontro com meus pés para trazer uma boa notícia. Não sei se você lembra, mas tem um texto em Isaías que diz que como são formosos os pés daqueles que levam boas novas. Vamos para esse texto? Isaías 52, 7. Abre aí, por favor, Guga. Como são belos os montes, nos montes, os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Aquele que tem pés formosos, aquele que tem pés que reluz como chamas de fogo, se apresenta à igreja com uma boa notícia para os fiéis. Você que tem sido fiel a mim, eu vou dar a você, vou retribuir a você de acordo com as suas obras, de acordo com a sua fidelidade a mim, de acordo com a sua dedicação, de acordo com a sua consagração. E isso é uma notícia maravilhosa, porque imagina o cara que é fiel a Jesus e está numa situação quase de miséria, porque a cidade vivia de comércio e ele não tinha com o que trabalhar, porque ele permanecia fiel ao Senhor. Jesus está dizendo: meu filho, eu tenho uma boa notícia para você. Eu vou retribuir você. Tudo que você está sofrendo aí vai ser resolvido. Eu estou vindo ao seu encontro. Agora, gente, também em contrapartida, essa carta ela fala muito sobre o juízo de Deus. O juízo sobre aqueles que são infiéis. O juízo sobre aqueles que estão brincando com Deus. O juízo sobre aqueles que estão distorcendo e relativizando a palavra eterna de Deus. E aí, para esses, se encontrar com Jesus e ser retribuído de acordo com as obras, não é uma boa notícia. Aquele que tem olhos como chamas de fogo e pés como bronze, está aqui nesse lugar, olhando para você. E ele vem retribuir você de acordo com o que você tem feito.
E o padrão dele é se você tem sido fiel a ele ou não. Seguindo, meus irmãos, conhecer Jesus é tudo que a igreja precisa. É tudo que eu e você precisa. É o que a gente mais precisa, é conhecer a Jesus. Seguindo, verso 19, Jesus vai fazer um elogio para essa igreja. Olha que elogio maravilhoso. Ele vai dizer assim: conheça as tuas obras. Lógico, aquele que tem olhos como chama de fogo, conhece a igreja e conhece as obras dela. Conhece as tuas obras. O teu amor. Era uma igreja amorosa, gente. Você chegava nessa igreja de Tiatira, você certamente era bem recebido. Era recebido talvez com um abraço, com um seja bem-vindo. Que bom ter você aqui. É um elogio. A igreja de Éfeso tinha esfriado o seu amor. Não era uma igreja amorosa, era uma igreja rígida na palavra, mas não era uma igreja amorosa. Já Tiatira uma igreja amorosa demais. Uma igreja que tinha fé, gente. Uma igreja que confiava no Senhor. Uma igreja disposta a servir a Deus. Disposta a servir ao próximo. Você chegava lá em Tiatira, dizendo: rapaz, estou dando um exemplo assim contemporâneo. Meu carro quebrou ali, não, cadê? Vamos lá. A gente vai consertar o seu carro. A gente vai empurrar o seu carro até aqui. Não tem tempo ruim, não. Uma igreja com amor, com fé, com serviço, uma igreja perseverante. Os caras serviam, perseveravam, amavam, continuavam na fé. Mas esse retrato aqui é o retrato do lado fiel da igreja. É o retrato do lado fiel da igreja. Uma igreja que tinha obras de mais volumes do que quando começou a igreja. Você está fazendo mais agora do que no princípio. A igreja começou num ritmo, mas aí tinha engatado a marcha e estava voando. Isso o lado fiel da igreja. Não tem como você ter esses frutos se você não for fiel. Concorda comigo? Esse é o panorama dos fiéis da igreja. Mas aos fiéis da igreja, Jesus tem uma palavra a dar. E aí já sai desse tom de elogio para entrar no tom de crítica. E essa crítica está sendo voltada aos fiéis. Olha, vocês amam, vocês têm fé em mim, vocês confiam em mim, vocês são perseverantes, vocês trabalham, vocês estão de parabéns, vocês são igreja joia. Mas eu tenho um problema com vocês. 20. No entanto, contra você, eu tenho isto. Lembra que aqui Jesus está falando aos fiéis. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza com seus ensinos. Ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Olha só, gente. Segue aí para o 21. Não, ainda não, volta aí, pronto. Vai e volta. Não, voltou. Qual o problema da igreja? Igreja que não tinha firmeza doutrinária. O que isso quer dizer? Uma igreja que, como eu estava conversando com o Tamis ontem, era uma igreja mais amor, por favor. Tem aquela igreja mais amor, por favor? Uma igreja que, tudo é lindo, ama tudo. É boa, serve, maravilhosa. Mas no quesito moral, a igreja não responde positivamente. O problema dessa igreja é que ela era uma igreja tolerante com o pecado. Tolerava o pecado no seu meio. Não tinha força moral para confrontar, para dizer: olha, isso aqui está errado. É o retrato da gente isso ou não é, galera? Quando foi a última vez que você viu seu irmão em pecado e você foi lá e disse: vem cá, está errado. Faz isso não. Isso é pecado, cara. A gente, em nome do amor,
a gente não confronta os outros. A gente tolera no nosso meio, em nome do amor, entre aspas, coisas que Jesus não tolera. Se esquecendo que a igreja não é minha, não é sua, é de Jesus. Ah, mas eu não acho nada demais isso. Ah, mas Jesus acha. Você não acha nada demais, mas Jesus acha. E aí? Gente, a gente não confronta. A verdade é essa. A gente, para não perder um amigo, a gente não exorta. A gente prefere perder a amizade com Deus, porque Jesus está realmente chateado aqui, falando, chateado assim, né? Repreendendo a igreja, porque aqueles irmãos estavam tolerando que no seu meio, aqueles que se dizem dele, estivessem praticando imoralidade sexual. Tivesse lá nas associações, nos sindicatos. E ainda mais, essa igreja tinha uma mestra que ensinava isso. Sabe qual era o ensino dela? Tem problema nenhum, sei lá. Tem problema nenhum, você pode ser crente e pode ir lá no templo, lá na associação, lá no sindicato, lá no comércio. Não tem nada demais. Jesus não se importa com isso. O importante é a sua fé. Você já ouviu esse discurso? Quanto ensino de Jezabel espalhado pelo nosso Brasil. Tem nada demais você ir no show do fulano de tal. Ah, mas está todo mundo se drogando. Não tem problema. Não tem problema não. Vá, meu filho, vá, se divirta. Não tem nada demais você ir no carnaval. Inclusive, vamos montar um bloco da igreja de carnaval para poder ir. Gente, tem. Ria não, que tem. Sério, tem. E o pior é que a galera ainda diz assim, isso é uma bênção. Ah, é porque é para evangelizar. Eu vou, mas eu vou para evangelizar, pastor. Velho, não tem evangelização sem evangelho. Mano. Sério, não tem. Presta atenção. Presta atenção, porque isso aqui não é palavra de homens. É a palavra do próprio Jesus. E aí a gente vem vindo na sequência, e quem tem acompanhado a sequência, vai ver que Jesus diz assim, eu odeio a doutrina dos nicolaítas. Eu odeio a doutrina, os ensinos de Balaão. E aqui Jesus está dizendo que reprova os ensinos dessa mulher, Jezabel, que seduz os servos dele. Seduz. E sabe qual é a sedução, galera? Dos nicolaítas, dos ensinos de Balaão e da turma de Jezabel. Vou dizer qual é, que esses três têm em comum. Das 7 igrejas, essas 3 heresias são comuns. Isso é comum. É dizer o seguinte, rapaziada, não tem nada demais você ser crente, você ser de Jesus e você agradar o mundo. Você pode fazer isso. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum você ser crente e você fazer o que todo mundo faz. Porque você, afinal de contas, precisa ser aceito. Então, na universidade, você pode ser cristão e ser feminista, e ser cristão e ser marxista, ser cristão e ser acarajé teológico. Ria não, que isso nem pesquisa esse negócio. Gente, isso é real. Olha para cá. Galera, não existe como, se você é crente, agradar o mundo. Uma hora, meu velho, vai romper.
Não espera agradar o mundo. E seja indo para os cantos que a galera vai, seja fazendo o que a galera faz, seja... Não existe, isso é ensino de Jezabel. Não tem comunhão entre as trevas e a luz. Esse texto não está isolado. Tem uma série de textos nas Escrituras, que quando a gente vai pegar a teologia bíblica, dessa comunhão entre trevas e luz, não existe. Entre um crente poder ser membro de igreja e poder fazer parte do carnaval, fazer parte de um monte de loucura. Não tem comunhão, não existe. Vamos pegar alguns textos aqui para a gente pensar. Dá uma olhada. 1 João 2,15 diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mateus 6,24. Dá uma olhada o que é que diz aí. Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Era um retrato de Tiatira, né? Quantas vezes a gente, por dinheiro, a gente negocia o evangelho que a gente acredita. Ah, não, mas é uma mentira profissional. Ah, mas isso aqui... eu estava trocando uma ideia dizendo assim, de uma pessoa que tem a seguinte filosofia: todo advogado é ladrão e tem que mentir. Não é assim. Nem todo advogado é ladrão e nem todo advogado tem que mentir. Que conversa é essa, velho? Sério, gente, tem profissão que é taxada assim. Porque todo... bicho, não é assim. Se for assim, não seja. Ai, pastor, vou morrer de fome. É melhor ser com fome para o céu. Sério, velho. Seguindo, mais um ainda, Tiago 4,4. Olha só, Tiago 4,4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Galera, não tenho outra causa para militar não ser o Evangelho de Jesus Cristo. Não tenho outra causa. Não tenho outra pessoa que eu possa ser mais fiel do que a Jesus. Você é meu brother, eu gosto de você, estou com você enquanto você está com Deus. A partir do momento que você vai para o outro lado, eu preciso lhe avisar: cara, você está indo para o outro lado, venha para cá. Eu não posso ir com você. Porque eu sou fiel a um Senhor no céu. Eu tenho um Senhor no céu, eu preciso ser fiel a Ele. Acabou-se. Gente, isso é muito sério. Esse é o retrato da igreja de hoje. E a gente não pode cair nessa do: meu irmão, isso é normal. Meu irmão, todo mundo faz. Meu irmão, Jesus não se importa com isso. Eu nem expliquei isso, mas Jezabel é um termo, é um personagem do Antigo Testamento. É a esposa do rei Acabe. Essa mulher, ela incitava o rei a fazer coisas que desagradavam ao Senhor. E o que Jesus está trazendo dessa mulher aqui do Apocalipse é que ela era uma mulher da igreja, que ensinava na igreja, ensinava as pessoas a fazerem coisas que desagradavam a Deus. Não pensa que é todo mundo que está na igreja, que diz que é da igreja, que prega em nome da igreja, que especialmente está no YouTube aí virado. Meu irmão, o YouTube tem de rodo, velho. Não tem nada demais, cada coisa horrível. Gente, isso é abominação aos olhos do Senhor. Olha o que o Senhor diz. Como vai tratar essa mulher? Vê só. Vamos seguir aqui. Versículo 21. A gente vai entrar na parte do texto que fala sobre o juízo. Deus leva isso muito a sério. Olha o que Deus fala sobre essa mulher. Essa mulher que ele denomina de Jezabel, que induz os servos dele a estarem naquele lugar que a gente conversou, praticando a prostituição e comendo comida sacrificada a ídolos. Olha o que ele diz.
Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Mas ela não quer se arrepender. Parada aqui. Olha o contraste. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Mas ela não quer se arrepender. Perspectiva divina. Se arrependa. Resposta humana. Não quer se arrepender. Perspectiva de Deus, olha, se arrependa disso aí. Resposta dessa mulher, não, eu não quero me arrepender. E por que Deus quer que essa mulher se arrependa? Para ela ser salva, velho. Porque, gente, não se engane. Não se engane, e essa é a grande ideia desse texto que a gente está lendo hoje. O resumo desse texto, o não arrependimento de pecados ocasiona juízo e morte. O não arrependimento de pecado ocasiona juízo e morte. Por que Jesus quer que essa mulher se arrependa? Vamos dar uma olhada aqui. Ezequiel 18, 32. Abre aí, Guga, por favor, para a rapaziada acompanhar. Ezequiel 18, 32. Pois não me agrada, esse é o Senhor falando, a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Pois não me agrada a morte de ninguém. Se arrependam e vivam. O que é que Deus está dizendo aqui? Velho, se você não se arrepender, o seu fim vai ser morrer. Porque o seu pecado produz morte. Mas se você se arrepender, há uma chance. E aí, voltando lá para Apocalipse, Jesus diz assim, eu dei tempo, Apocalipse 2:21, eu dei tempo para que essa mulher se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. E aí isso mostra uma coisa muito importante para a gente. O tempo como uma oportunidade divina, velho. Muitas vezes a gente está errado, a gente sabe que está errado, sabe que deve voltar. Ah, mas Deus não falou comigo, velho. Ele te deu um tempo. E o tempo é uma oportunidade divina. Eu dei tempo para que essa mulher se arrependesse. Eu dei tempo para você se arrepender. Já aplicando, qual o pecado que você precisa se arrepender hoje? O que é que você está fazendo? Você está fazendo alguma coisa que desagrada ao Senhor? Você sabe que desagrada ao Senhor. Por mais que a galera diz, velho, isso é besteira. Aí você sabe lá no fundo que está indo de encontro à palavra dele. Que você precisa se arrepender, que você está deixando para depois. O tempo do Senhor é uma oportunidade para o arrependimento. Porque quando você não se arrepende, Deus vem a você em juízo. Lembra daquele que tem pés como bronze reluzente? Ele vem a você em juízo. Segue o texto para você ver isso. 22. Por isso, vou fazê-la adoecer. Jesus está dizendo aqui que vai colocar essa mulher de cama doente. A cama que ela cometia prostituição é a cama que ela cairá doente. Muito possivelmente isso é a vara de Deus. Até para que ela não se perca. Muitas vezes, galera, quando a gente não para, Deus é obrigado a nos parar, para ver se a gente volta o caminho. Tem uma historinha de um cara que comprou uma Ferrari. Imagina aí, Ferrari vermelhona, nova. E o cara foi dar um rolê de Ferrari. E o bicho foi-se embora, velho. Pisou. E aí tinha uma molecada jogando bola. E aí a molecada saiu da frente, quando o moleque pegou uma pedra e frá! No vidro da Ferrari. Imagina você, dono dessa Ferrari, como é que você ia descer do carro, né? Fumaçando. O cara desceu fumaçando. Chegou, por que você fez isso? Porque ali tem um abismo. Você está vindo para lá. Se eu não jogasse essa pedra em você, você ia se embora direto.
Você não ia ter como parar, não. Agora volta o caminho. Gente, tem hora que Deus joga uma pedra na gente para a gente parar e voltar. O problema é quando Deus joga essas pedras e a gente não volta. Isso é uma ilustração. Mas não é que Deus joga pedra em ninguém. Vamos lá, teologia da pedra, não é isso. Pula essa. Mas assim, você entendeu? Alô? Gente, tem hora que Deus precisa nos fazer parar para ver se a gente volta. Só que a bronca é que a gente tem um coração tão duro que muitas vezes não volta. Estava dizendo a galera do meu discipulado que eu passei 10 dias de conjuntivite para ver se eu aprendo a orar. 10 dias sem poder ler, para ver se eu aprendo a orar. Gente, estou aprendendo. Eu parei, vamos ver se eu volto agora. Gente, Jesus está dizendo aqui, por isso vou fazê-la adoecer. E trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. Isso é a pedrada de Deus. E, a não ser que se arrependam, tem uma cláusula de exceção aqui. Tem um se. Vou fazer isso. Se eles não se arrependerem das obras que ela pratica, segue aí, Mano Guga. Matarei os filhos dessa mulher. Está dizendo o seguinte, olha, se você não se arrepender, o seu fim vai ser a morte. O não arrependimento traz juízo e morte. O não arrependimento do seu pecado traz juízo e morte. E muitas vezes, galera, o seu pecado, ele está envolvido numa fantasia de não pecado. Ele está disfarçado. Ele não é aquele mal declarado. Ele é aquela coisa, mas isso não tem nada demais. Era o que aquela turma de Tiatira pensava. Jesus não se importa se a gente for lá para as associações lá, para o sindicato lá. E ele está dizendo aqui, isso vai dar errado. Isso vai dar morte. E aí ele vai dizer, olha, matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão. Isso Deus ainda vai fazer com a questão pedagógica, para nos ensinar. Aquilo tendo como exemplo, todas as igrejas, nós também, saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, os olhos de chamas de fogo. E retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Velho, qual pecado que hoje você precisa se arrepender? Para que o Senhor não precise jogar uma pedra para você parar. Qual pecado que hoje você precisa se arrepender para você não morrer? Porque o seu pecado lhe mata. Gente, muita gente namorando, isso é bom. Mas olha, a palavra de Deus diz que o sexo é para depois que a gente casar. Usa um termo chamado fornicação, que fala de relações sexuais ilícitas. Relações sexuais ilícitas é fora do casamento. Velho, esse caminho é de morte. Se liga. Seguindo, gente, já pro caminho que segue. Jesus traz uma advertência para aqueles que são fiéis em Tiatira. Versículo 24. Aos demais que estão em Tiatira. A vocês que não seguem a doutrina dela. Na verdade, na igreja existem 3 tipos de pessoas. A que segue a doutrina de Jezabel, a galera que está em pecado. Existe a galera que é tolerante com o pecado. Que a galera está aqui, mas não estou nem aí, não vou nem fazer minha parte de ir lá e dizer, isso está errado. E existe a galera que é fiel. Tem uma galera que é fiel em Tiatira. Tem uma galera que diz, isso está errado, isso vai dar ruim, fica esperto. Essa mulher aí não é para estar aqui falando, o que ela fala não existe, está errado. Mas pronto. Aos demais, Jesus fala aos fiéis, que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, e não aprenderam como eles dizem,
os profundos segredos de Satanás. Olha só, velho. Fazia parte da doutrina dela, dizer que a gente precisa conhecer os profundos segredos de Satanás. Que loucura, velho. Digo a vocês, não porei outra carga sobre vocês. Segue aí o 25, Guga Man. Então somente apegue-se com firmeza àquilo que vocês têm até que eu venha. Apegue-se com firmeza àquilo que vocês têm até que eu venha. A bronca da igreja era ensino troncho. Apega-se ao que está aqui na palavra. Não vai atrás de novidade. Se apega ao que está na palavra. Apegue-se ao que Deus deixou com você, confiou a você. A palavra da verdade, o evangelho da salvação. Se apega a essa palavra até que Ele venha. E aí entra na parte que eu mais gosto, que é a parte das promessas, que é a parte que o Senhor promete àqueles que são fiéis. E essa parte é muito linda, velho, é muito poética. Dá uma olhada aí, verso 26. Ao que vencer, aquele que for fiel e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. E ele as governará com um cedro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Jesus está dizendo o seguinte, olha gente, eu fui fiel até o fim. Na minha história com Deus. Eu fui fiel até o fim na minha missão. Se você for fiel até o fim, você vai receber, eu vou lhe dar aquilo que o Pai me deu. Eu vou lhe dar aquilo que o meu Pai me deu. Tipo assim, Jesus foi fiel até o fim. E Deus deu a ele toda a autoridade para exercer juízo sobre a igreja. Jesus está dizendo aqui, olha, se você for fiel até o fim, eu vou dar a você autoridade para julgar as nações. Volta o 26 aí. Aquele que vencer e fizer minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Autoridade para quê? Para fazer o que Jesus estava fazendo com aquela igreja. Passa por 27. E ele, aquela pessoa que vencer, que receber a autoridade dele, as governará com cedro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Vai despedaçar as nações como um vaso de barro. Vai exercer juízo. Aquele que vencer, Jesus vai dizer, vem cá, chega comigo. Vamos julgar as nações aqui junto comigo. Porque você venceu. Você foi fiel. Já parou para pensar nisso? Promessa bíblica, velho. Segue. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade de meu Pai. E que massa, velho. Que eu recebi do meu Pai, porque eu fui fiel. Se você for fiel, você vai receber também. Também lhe darei a estrela da manhã. Não, volta aí. Também lhe darei a estrela da manhã. Alguém sabe o que é a estrela da manhã? Tem um cântico antigo, velho. Eu não sei cantar, ó. Que diz assim, tu és a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Irmão, esse cântico é da hora, velho. Tu és a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Esse cântico é incrível. O que é estrela da manhã, gente? Dá uma olhada aí. Apocalipse 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou dar eu mesmo a você. Eu vou me dar a você. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Está lá em Cantares. Jesus está dizendo a você que é fiel, em vez de você conhecer as obras
das trevas, os segredos profundos de Satanás. Naquele dia, você vai me conhecer. E fazendo menção às palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, versículo 12, diz assim: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Jesus fala a essa igreja que tem a tentação de conhecer as coisas profundas de Satanás, que vai se dar a essa igreja. E entendendo a teologia bíblica disso, a gente vai entender que o apóstolo Paulo nos lembra que naquele dia a gente vai conhecer Jesus, assim como Ele nos conhece. E a gente sabe que Ele nos conhece com seus olhos de chamas de fogo, por dentro e por fora. Vamos conhecê-lo como somos conhecidos. Aqueles que forem fiéis até o fim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amigos, se a gente não se arrepender dos nossos pecados, isso vai trazer sobre nós juízo e morte. O Senhor não quer isso. Esse é o tempo que o Senhor está lhe dando para você se arrepender. Esse é o tempo que o Senhor está lhe dando para você voltar para Ele. Para Ele não precisar jogar uma pedra para fazer você parar. E tem gente que ainda quando o Senhor joga uma pedra, ainda que pare, não volta para Ele.